Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração e também, se você ainda não segue o canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com muitas pessoas. Você já parou para pensar a importância da fé? Já falamos tantas vezes sobre fé, mas eu gostaria de ler em destaque nesta noite, eu gostaria de ler com você 2 Coríntios capítulo 3. Está escrito no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Eu gosto muito dessa versão, que é a que eu leio com vocês sempre, NAA. E aqui está falando da nossa luta diária para mantermos fé e uma caminhada com Deus, vivendo o extraordinário, o sobrenatural. Porque quando você entra em oração, se você entrou aqui para orar, é porque você crê no extraordinário, no sobrenatural. E Deus está falando aqui na palavra, Ele deixou para você. Sabia que existe o desânimo? E você vai ter que lutar contra ele. O desânimo, ele é normal. Faz parte da vida, você ficar desanimado. Eu vou dizer para você, quando eu tive uma luta pessoal com uma enfermidade e eram 3 feridas no meu tornozelo que ninguém, nenhum médico sabia diagnosticar, eram feridas abertas, depois veio um diagnóstico de necrose. Eram tantos diagnósticos que não faziam sentido e eu só sei que aquilo piorava dia após dia. E isso ia trazendo um desânimo. Como não ter desânimo diante de uma situação dessa? Como não ter o desgaste, como aqui diz, o desânimo e o desgaste? Porque o desânimo leva ao desgaste. Como não ter um desgaste diário de situações de conflitos ou de problemas crônicos, de problemas crônicos financeiros ou familiares? Tudo isso traz um desgaste emocional. E aqui está falando que é normal que as nossas emoções fiquem desgastadas, até o teu físico fica desgastado. Mas Deus está falando, olha, tem algo que pode acontecer. O seu homem interior, o seu espírito pode ficar cada dia mais forte, cada dia mais renovado, nesta intimidade que você tem comigo, no tempo que você decidiu separar para fazer o devocional. Este é o momento em que você recebe ânimo novo, força que vem do céu, alegria que vem do céu, paz que vem do céu, esperança que vem do céu. Se você olhar para a terra, você não vai ter. Então, quando o pastor que ia orar por mim, um grande amigo meu, ele disse, Naira, eu preciso que você renove a tua esperança. Você vai ler a Bíblia todos os dias e eu vou te dar um livro. E ele mandou um livro por Sedex para mim. E esse livro, que é tão antigo, porque isso faz bastante tempo que aconteceu. Esse livro é Curai os Enfermos e Expulsai Demônios. Me ajudou a ter fé. Eu li a palavra, o que me trazia fé. Eu li o livro que me trazia fé. Eu estava desgastada com o diagnóstico, com tudo aquilo que os meus olhos viam. Mas eu renovava a minha esperança lendo a palavra e lendo aquele livro. Isso, então por isso que está escrito aqui que o homem exterior, ele pode ficar desgastado. Mas o nosso ser interior se renova dia a dia. Mas não é uma coisa que acontece sozinha, é isso que eu estou tentando te explicar. Você precisa, para se renovar dia após dia, você precisa se expor à verdade. Você precisa se expor à esperança. E isso é na palavra de Deus. E isso você encontra na presença de Deus. Imagina o desgaste de Moisés, todos os dias, ver aquele povo ingrato, e ver o deserto, uma situação que nunca chegava na terra prometida. Mas eu não vejo Moisés se deixar ficar desgastado. Não significa que ele não ficava muitas vezes, mas ele não permitia que o desgaste entrasse e permanecesse. Por quê? Porque ele todos os dias ele ia para a tenda do encontro. Todos os dias, está escrito isso. Moisés saía e todo mundo olhava Moisés indo para a tenda do encontro. Todo mundo via que quando Moisés entrava na tenda do encontro,
Ali a nuvem de glória descia e todo mundo sabia que Deus falava com Moisés todos os dias. E Moisés saía dali renovado, porque Deus falava com ele. Deus está falando com você agora. Seja renovado, porque Deus está dizendo: eu pego na tua mão, eu te fortaleço. Não se deixe ficar desanimado. Eu coloco ânimo novo no teu coração. Mas o versículo continua. No versículo 17 ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Hoje o que você está vivendo parece que é algo que você não aguenta. Mas quando você olha para trás, você fala: não foi tão pesado assim. Foi leve e não durou para sempre, foi momentâneo. Saiba, o inverno não dura para sempre. A noite não dura para sempre, a dor não dura para sempre, as dores de parto não duram para sempre, e nada dura para sempre, é um ciclo. O que você está vivendo é um momento, e neste momento você precisa de fé e de esperança, e você um dia vai olhar e vai falar: ainda bem que eu suportei em pé, porque realmente era leve e era momentâneo. Quando eu olho para esse testemunho que eu acabei de dizer, em que teve despigmentação, necrose na pele, mas veio a cura, eu olho e eu falo: puxa, passou. Agora é um testemunho na minha vida. É uma leve e momentânea tribulação. Quando José quando ele chegou ao trono, ele olhando para trás, o poço foi uma leve e momentânea tribulação e valeu a pena para eu chegar aqui. E ele ainda diz no versículo seguinte, ele diz no versículo 18: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aqui ele está falando como fortalecer o seu homem interior. Não é negar o problema, mas é supervalorizar o que Deus prometeu para você. As coisas que se veem, por exemplo, o que Abraão via, ele viu as estrelas, a promessa de Deus. Você vai ter uma descendência mais numerosa do que as estrelas. Mas ele olhava para Sara e ele via a esterilidade da Sara. O que ele precisou? Tirar os olhos da impossibilidade e colocar os olhos na promessa. O que ele via era a esterilidade. O que ele não via era a promessa. Então você tem que supervalorizar a promessa no momento da dificuldade. Você tem que falar como Jeremias disse: trago à memória aquilo que me traz esperança. E quando você trouxer à memória aquilo que traz esperança, então sim, você vai ter força para prosseguir, para caminhar. E como aqui está escrito, porque isto sim é eterno. As coisas que se veem, elas são temporais, mas as promessas de Deus são eternas. Funcionou para Pedro, para Paulo, funcionou para Davi, como nós falamos, para José, funcionou para pessoas no Antigo e no Novo Testamento. E você acha que não vai trabalhar para você? Com certeza. Então tenha fé, tenha a certeza absoluta de que Deus está pegando nas suas mãos agora. Vamos orar neste momento? Já escreveu aqui nos comentários o seu pedido de oração? Para que nós possamos orar um pelos outros e também levar para a igreja, para a intercessão. Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Senhor, quantas pessoas estão aqui nesta oração, no final do dia, se sentindo desgastadas. Senhor, renova o ânimo, renova a fé, renova a esperança. Em nome de Jesus, que eles entendam e saibam verdadeiramente que o que estão vivendo é uma leve e momentânea tribulação. Vai passar, porque é um ciclo, vai passar. O temporal passa, o inverno passa, a dor passa, a angústia passa, mas as tuas palavras não passam. E o Senhor disse que o Senhor está conosco, não nos deixa, não nos abandona. O Senhor é o Deus presente, Jeová Shammah. O Senhor é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Segura agora nas mãos de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, e leva-os, conduza-os, Senhor, na tua presença, conduza-os em vitória. É o que eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe,
neste dia, nesta noite, e que a graça e a glória de Deus esteja sobre você. Amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos aqui.